Bom, hoje a gente vai falar sobre trombose venosa profunda, um tema que é super importante para a gente saber manejar, principalmente no pronto-socorro, e que é extremamente prevalente na população. Aqui a gente vai falar sobre uns conceitos gerais e nada mais justo do que começar com a definição. A própria trombose venosa profunda é a formação de um trombo ou um coágulo na vascularização venosa profunda. Se a gente está falando de vascularização venosa profunda, significa que existe a superficial. Então, quais são essas classificações? Como a gente classifica as veias? As veias são superficiais, quando está entre a pele e a fáscia muscular, profundas, quando estão abaixo da fáscia muscular, e existem as perfurantes ou comunicantes, que fica fazendo esse contato entre o superficial, as veias superficiais, e as veias profundas. Algumas generalidades da trombose venosa profunda. A gente acha que é exclusivamente de membro inferior, mas na verdade não é. De fato, a maior parte 80 a 95% dos casos acomete os membros inferiores, mas não é porque a gente só vê isso que a gente pode generalizar falando que é só membros inferiores, e não. Isso acontece também em membros superiores. Complicações da trombose venosa profunda. A gente tem a embolia pulmonar e nós temos a insuficiência venosa crônica. Nesse caso, a insuficiência venosa crônica é chamada de síndrome pós-trombótica. Nada mais é do que uma insuficiência venosa crônica pós um evento trombótico, com todos os comemorativos. Alguns fatores de risco a gente pode elencar aqui, como eu deixei, alguns que são bem descritos, mas para lembrar dos fatores de risco, a gente precisa entender a tríade de Virchow. Em 1856 ela foi proposta por Virchow, e a gente tem 3 pilares para a formação de um trombo, que é a estase do fluxo sanguíneo, a injúria endotelial e estados de hipercoagulabilidade. Quando você tem alteração em qualquer um desses 3 pilares, você aumenta a predisposição à formação de um trombo. Tá? Então aqui eu deixo, por exemplo, a idade avançada, imobilização prolongada, câncer, uso de estrogênio exógeno, seja ele por um anticoncepcional oral, seja uma terapia de reposição hormonal que está muito em voga, a própria gravidez. De alguma forma, eles acabam alterando essa tríade de Virchow. Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, a gravidez. Conforme vai avançando a gestação, existem várias modificações. Tem modificações hormonais e tudo mais, mas aqui vamos nos ater à questão do efeito de massa, a questão de compressão. Quando você vai avançando na gravidez, vai havendo uma compressão pélvica. Algumas grávidas, por exemplo, desenvolvem o que a gente chama de síndrome da congestão pélvica. Então, só por isso, a gente já tem uma alteração ao fluxo sanguíneo. O estrogênio, a gente sabe que ele é pró-trombótico, ele altera o estado de hipercoagulabilidade, imobilização prolongada, o nome por si só já fala que é uma estase do fluxo sanguíneo, né? Enfim, tem vários outros fatores de risco e muito melhor do que a gente memorizar esses fatores de risco, é melhor entender a tríade de Virchow e entender que quando a gente fala de um trombo, é alguma alteração nesses pilares. A trombose venosa profunda, ela pode ser classificada entre proximal e distal. Quando a gente tem a afecção da veia ilíaca, femoral ou poplítea, a gente fala que isso é uma trombose venosa profunda proximal. E quando ela acomete abaixo da poplítea, ou seja, mais distal, a gente tem uma trombose venosa profunda distal. Basicamente, isso não auxilia tanto no manejo, mas é importante a gente saber que quanto mais proximal, maior é o risco também de complicações e, dentre elas, a síndrome pós-trombótica. A gente já entendeu o que é uma trombose venosa profunda, a gente já classificou, entendeu as classificações das veias também, os fatores de risco que levam a pessoa a desenvolver um trombo. Agora a gente precisa fazer o diagnóstico. Basicamente, a gente vai ter um quadro clínico que ele é típico em 50% dos casos, então não adianta você esperar que todas as vezes o paciente vão vir com todos esses comemorativos.
porque 50% dos casos você vai estar errado. Então, a gente precisa ter em mente que o paciente pode vir com uma dor, um edema naquele membro, uma dilatação do sistema venoso superficial, uma cianose, uma palidez naquele membro, e pode vir com sinais propedêuticos característicos de trombose venosa profunda. Não são patognomônicos, mas são muito característicos, como por exemplo o sinal de Romans, que é a dor na panturrilha, a dorsiflexão passiva do pé, daquele membro afetado, o sinal da bandeira, que é a redução da mobilidade da panturrilha daquele membro afetado, e também o sinal de Bancroft, que é a dor referida à palpação da panturrilha do membro afetado. 50% dos casos isso não vai estar presente, então a gente precisa se atentar a outros critérios. Com base nisso, a gente prossegue ao score de predição clínica de trombose venosa profunda. Existem vários scores, né? Mas o principal e assim muito utilizado é o score de Wells modificado. Existem várias classificações também. Aqui eu deixo algumas diretrizes que são propostas pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Então, abaixo de 1, baixa probabilidade, de 1 a 2, probabilidade intermediária e maior que 2, alta probabilidade, mas existem outros. E o que é principal e o importante da gente saber é se é baixa probabilidade ou moderada alta probabilidade, porque isso muda o manejo. Quando a gente tem uma baixa probabilidade, a gente primeiro vai começar com o dedímero. Lembrar que o dedímero é um produto de degradação da fibrina, tá? E quando ele está positivo, ou seja, mais do que 500 nanogramas por ml, a gente prossegue com o Doppler colorido, ecodoppler colorido. Se ele der positivo, a gente fecha o diagnóstico de TVP e a gente realiza o tratamento. Isso na baixa probabilidade. Só que quando você tem uma média ou alta probabilidade, a suspeita é muito grande. Então você não faz o dedímero de cara. Primeiro de tudo, você vai fazer anticoagulação. Porque você não pode ficar brincando com esse caso. Você não tem tempo para concorrer se isso vai gerar complicações ou não, dentre elas a embolia pulmonar. Então o que a gente faz? Primeiro de tudo faz a anticoagulação. Se depois for descartado trombose venosa profunda, você para com a anticoagulação. Do contrário, você continua. Então o que a gente vai fazer? Anticoagulou, eu peço ecodoppler colorido de primeira. Eu não vou pedir o dedímero primeiro. Porque o que fecha o diagnóstico é o ecodoppler colorido. Então eu vou lá, faço o ecodoppler, se ele tiver positivo, eu fecho com TVP e continuo o tratamento. Se eu fizer o ecodoppler colorido, ele deu negativo, eu vou fazer o dedímero. Se o dedímero deu positivo, eu vou repetir esse ecodoppler colorido em 3 a 7 dias. Isso é o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Tá? E aí sim, se daqui 3 a 7 dias fechar o caso como TVP, trato normalmente. Se der negativo, eu descarto o TVP. Fizemos o diagnóstico. Agora a gente vai falar sobre o tratamento. Como isso varia um pouco, e existem novas formas de se tratar com os DOACs que eu vou falar aqui para vocês, então eu preferi não colocar dose, tá? Mas em geral o que a gente faz? Você vai fazer uma heparina não fracionada ou de baixo peso molecular por mínimo 5 dias, concomitante ao uso de antagonista de vitamina K, que é a varfarina. Até quando que você vai usar isso? Até 2 dias consecutivos com INR entre 2 e 3, que é a faixa terapêutica da varfarina. Isso é o clássico, é o que é utilizado. Atualmente a gente pode usar os DOACs. Então a gente tem rivaroxabana, apixabana, dabigatrana, e alguns deles você não precisa fazer a ponte com esse anticoagulante parenteral e eles entram no lugar da vitamina K, tá? Então é um pouquinho diferente. Então, para não ficar muito longo, e isso é um pouco que padronizado, eu não coloquei as doses nem nada. Mas tem que entender que se a gente for fazer o clássico, usa uma heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, mínimo 5 dias, e aí você vai até você conseguir uma estabilização do INR com a varfarina, tá?
E aí você vai fazer dosagem de TTPA, por exemplo, para controlar a não fracionada, e assim vai. E após esse período na qual você estabilizou o INR com a vitamina K, com o antagonista da vitamina K, a gente suspende o anticoagulante parenteral e mantém o antagonista de vitamina K. Por quanto tempo? Existem várias classificações, existem vários requisitos, mas em geral fica entre 3 a 6 meses. Existe a terapia a longo prazo, terapia estendida, anticoagulante estendida, e aí tem casos específicos, então acho que não vale a pena a gente abordar esses assuntos agora. Por fim, tem algumas outras recomendações. Pode ser necessário tratamento intervencionista, então tem que ser visto caso a caso para remoção de trombo. E aí pode ser a trombólise ou a trombectomia farmacomecânica. O tromboembolismo venoso com contraindicação à anticoagulação, a gente pode pensar no filtro de veia cava inferior. Também tem que ser avaliado caso a caso. E se você tiver uma síndrome compartimental, se aquele membro estiver com uma pressão compartimental maior do que 30 milímetros de mercúrio, é indicada a fasciotomia. Além disso, existem estudos que falam sobre meias compressivas e deambulação precoce. Quando você faz a remoção de trombo, por exemplo, é ideal essas meias compressivas entre 30 a 40 milímetros de mercúrio por um uso mínimo aí de 2 anos. Então, essas são algumas outras recomendações, além daquele tratamento da fase inicial e aí a migração para o tratamento a longo prazo, anticoagulante aí de 3 a 6 meses, e algumas recomendações suplementares ao uso do anticoagulante. Basicamente, é isso que eu separei para a gente falar sobre conceitos gerais de trombose venosa profunda. E evitei colocar doses e casos muito específicos, porque existem particularidades quando tem pacientes com trombofilia, particularidades quando tem pacientes gestantes, entre outras coisas. Então aqui está um conceito geral que eu acho que dá uma base para poder aprofundar nesse tema quando necessário.